O que nós buscamos sempre em Deus, que a nossa casa seja abençoada, que a nossa família seja abençoada. Israel, ele sempre, quando se afastava de Deus, ao invés de receber bênção, vinha sobre eles a maldição, vinha o mal. Mas Deus, ele sempre tinha um novo plano para eles. Deus queria dar a Israel sempre uma nova oportunidade, uma oportunidade de mudança, uma oportunidade para transformar a situação que era de maldição em bênção. E Deus, usando o profeta, fala exatamente sobre isso. Olha, não será mais como antes. Agora eu venho sobre vocês, eu vou mudar tudo isso. Mas agora não serei para com o resto desse povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque a semente prosperará. Então Deus, ele diz assim: eu tenho outro pensamento para vocês. Não será mais uma terra de misérias, não será mais uma terra de contendas, de intrigas, não será mais uma terra de maldição, porque agora eu estou voltando para vocês, e eu quero mudar tudo que era maldição. Assim como era maldição, eu quero transformar em bênção. Diga que a minha casa seja transformada em bênção. Todos nós precisamos buscar essa bênção, porque se nós não buscarmos em Deus, por nós mesmos, pelas nossas decisões, pela nossa história familiar, a maldição se instala na nossa casa. Nós não precisamos buscar o mal. O apóstolo Paulo, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não gostaria de fazer, ele já está em mim. Porque o homem é pecador, o homem se afastou de Deus. Então sempre que nós buscamos a Deus para uma transformação. Por que vir à igreja na quarta-feira? Porque nós queremos uma transformação, nós queremos uma mudança, nós queremos louvar a Deus, ouvir uma palavra de Deus, pedir para que Deus tenha misericórdia da nossa casa, para que Deus venha trazer libertação, para que Deus venha mudar toda a situação de derrota. E era por isso que o povo buscava os profetas. E Deus, ao ouvir, quando o povo buscava os profetas, Deus usava a boca do profeta e dizia: olha, essa situação vai mudar, não será mais como nos primeiros dias. Qual eram os primeiros dias? Os dias que nós não conhecíamos Deus, os dias que nós vivíamos debaixo do pecado dos nossos pais, os dias que nós não conhecíamos o poder da oração, os dias que nós não conhecíamos o poder do louvor. Então vinha sobre a nossa casa, sobre a nossa família, toda a maldição. Tudo aquilo que nós estamos acostumados a ver no mundo, na terra, entre os nossos familiares, entre os nossos vizinhos, aquilo que nós ouvimos pela televisão, tudo isso provém porque o homem virou as costas para Deus. Mas quando o homem busca Deus, o homem se arrepende do seu pecado, o homem clama por Deus, ele busca os seus profetas, e os seus profetas vão ministrar a palavra de bênção. Onde não há bênção, virá bênção. Diga: eu sou mais um abençoador. Qual é a nossa busca? Sermos abençoados. Temos a nossa casa abençoada. Um abençoador é aquele que lança bênção, aquele que torna próspero,
aquele que traz louvor, aquele que glorifica. Quando nós falamos eu sou um abençoador, nós estamos dizendo eu quero ser diferente. Eu quero que a minha casa seja abençoada. Eu quero que a minha família seja abençoada. Então, quando eu sou um abençoador, eu sou um lançador de bênçãos. Eu lanço bênçãos sobre a minha casa, sobre a minha família. Veja bem o que diz o Salmo 128. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Diga, quem será abençoado? O que teme a Deus, o que busca a Deus, o que clama a Deus, esse será abençoado. E ele será abençoado aonde? Na sua família. Então, quando nós buscamos a Deus, nós nos tornamos um abençoador, nós nos tornamos um canal de bênção. E a nossa casa, ela será abençoada, porque Deus, Ele dá um decreto que não será mais como antes. Onde havia maldição, haverá bênção. Onde havia miséria, haverá prosperidade. Porque nós buscamos a Deus. Então diz assim o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho da tua mão, feliz será e te irá bem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado quer dizer abençoado, próspero, feliz. Esse é o homem que será abençoado. E a promessa o que é? Tudo irá bem, a sua casa será abençoada. Versículo 3 diz assim: a tua mulher será como uma videira frutífera, ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveiras, à roda da mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Diga, eu estou aqui essa noite, porque eu quero ser um abençoador. Eu quero que a minha família, os meus irmãos, a esposa, o esposo, os filhos sejam abençoados. Quando buscamos a Deus, então Deus, Ele vem com uma resposta para o povo, através do profeta Zacarias, que haveria uma mudança. Olha, agora, não serei para com o resto desse povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque a semente vai prosperar, a vide dará seu fruto, e a terra dará sua novidade, e os céus darão seu orvalho. Farei que o resto deste povo herde tudo isto. Diga, por causa de um justo, a terra é abençoada. A oração de um justo tem muito em seus efeitos. Às vezes nós falamos assim, mas na minha casa só eu estou orando. Mas se você estiver orando, se você estiver buscando Deus, Deus vai mudar a sua família pela sua oração. Se você estiver buscando Deus, a sua oração será respondida. Até o momento que Deus olha e diz assim, não será mais como antes. Eu agora vou mudar essa casa. Eu agora vou mudar a sua vida. Eu agora vou mudar essa família. E não será mais como antes. Então quando Deus, Ele usa a boca do profeta Zacarias, Ele vem para dizer, olha, a partir de agora, não será mais como antes. Porque agora eu vou mudar, a semente vai prosperar. Haverá prosperidade, haverá mudança, haverá fartura, haverá fruto. A terra dará sua novidade, o céu dará seu orvalho, e farei que o resto desse povo herda tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá,
e casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Você crê nessa palavra? Diga assim: olha, escuta minha família, assim como fostes uma maldição, serás uma bênção. Assim como houve muitos problemas familiares, assim como o inimigo trabalhou contra a tua casa, contra a tua família, o Senhor está dizendo que a tua casa será uma bênção. Quantos tomam posse disso? Mas é necessário que haja profeta. Diga, é necessário que os profetas busquem a Deus. Quando os profetas, eles dobram os seus joelhos, quando eles clamam a Deus, quando eles buscam em Deus, Deus responde a oração. Veja como começa o capítulo 8 de Zacarias, diz assim: depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo, com grande indignação, zelei por ela. Assim diz o Senhor. Diga, eu preciso ouvir a palavra de Deus, porque é Deus é quem dá decretos, é Deus quem coloca na boca do profeta as mudanças, é Deus quem traz a transformação. Agora, como Deus traz a transformação? Quando há arrependimento, quando há oração, quando há busca, quando não se aceita a derrota. Diga, não aceitar a derrota. Todo profeta, ele consegue ver a derrota. Todo profeta, ele ouve de derrotas, mas ele não aceita derrotas. Essa é a diferença que faz a sua casa abençoada. Se você se posicionar como profeta de Deus, você vai ver os problemas, você vai ouvir dos problemas, mas não vai aceitar os problemas. Todo profeta, ele não se conforma. Diga, todo profeta é aquele que não se conforma com a miséria, com as contendas, com o pecado. Então, quando Deus nos levanta para nos usar, para falarmos, assim diz o Senhor, a primeira coisa que nós devemos ter é um coração inconformado. Não se conformar com derrota. Muitas vezes nós entramos na conformidade. Ah, mas é assim mesmo. Todo mundo é assim. Não, a minha família é desse jeito desde que eu nasci. Desde os meus pais já eram assim. Isso é a conformidade. Mas Deus, Ele levanta profetas. E o profeta vem, não será mais assim. Diga, não será mais assim. Por muitos anos foi dessa maneira, mas não será mais assim. O profeta, ele vem dizendo, repetindo aquilo que Deus mandou ele dizer, e Deus diz, não será mais como nos primeiros dias, porque agora a semente vai germinar, haverá chuva, haverá o orvalho, haverá prosperidade, haverá grande mudança. Já estava acontecendo isso? Não. Jerusalém ainda continuava em derrota. Mas o profeta vem trazer a existência daquilo que ainda não existe. Se você se conforma com a derrota, você vai sempre trazer derrota. Se você acha que o que você tem direito é derrota, você vai ter derrota sempre. E vai passar isso para os seus filhos. Mas todo profeta é
um inconformado. Eu não aceito a derrota. Eu não aceito a maldição. Diga, minha boca produz bênção. Eu sou um abençoador. Eu projeto felicidade. Eu projeto alegria. Eu projeto prosperidade. Quantos querem ser um profeta de Deus? A Bíblia nos fala de um casal, Raquel e Jacó. Raquel, ela queria muito ter filhos. Mas no seu segundo filho, quando ela está a caminho, nos dias do parto, nos dias daquela criança nascer, ela desejava muito aquilo acontecer. Sabe, tem coisas que parecem que quanto mais nós desejamos, mais resistência tem, não é assim? Tem coisas que nós desejamos, nós sonhamos, parece que são as coisas que têm mais resistência. E é nessa hora que você precisa continuar sendo profeta. Se há resistência, tem bênção. Diga, se há resistência, tem bênção. Sempre que você sonha com algo, sempre que você deseja algo e começa a ter uma resistência, saiba que depois que você vence a resistência, vem as bênçãos. Você crê? O povo de Israel estava para derrubar as muralhas de Jericó. Não era uma grande resistência, mas Deus deu direcionamento, ensinou como eles iriam derrubar aquelas muralhas. Depois que derrubaram as muralhas, o que veio? A terra prometida. Veio bênção. Diga, toda resistência promete bênção. Tudo aquilo que você acha que é difícil, creia, Deus vai trazer bênção. Mas se a nossa boca, se o nosso coração não estiver preparado, nós iremos lançar maldições. E por não estar preparado, não ter conhecimento das guerras espirituais, nós continuamos em maldição. Porque não cremos que Deus quer mudar a situação. O profeta Zacarias, ele não viu a mudança. Ele ouviu Deus falar ao seu coração que iria mudar. E ele não teve dúvida. Quando ele ouviu dizer que Deus iria mudar, assim diz o Senhor, ele começou a profetizar. E ele chama o povo e diz, olha, não será mais como antigamente. A partir de agora, Deus vai mudar a nossa história. A partir de agora, a semente vai germinar e vai prosperar. A partir de agora, virá chuva. A partir de agora, haverá bênção, haverá prosperidade. Diga, é necessário ter profetas. Diga, eu sou um profeta, eu sou uma profetisa. Você crê nessa palavra? Então, Raquel, ela gostaria muito de um filho. E quando ela está prestes a dar à luz, algo inesperado acontece. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 16 em diante. Diz assim: partiram de Betel, havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. Teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai chamou Benjamim. Olha que interessante, nasce uma criança, e uma mulher que muito queria aquela criança, e essa mulher, ela vem a morrer, mas antes dela morrer, ela pega aquela criança e dá um nome a ele, diz, o seu nome é Benoni.
O meu filho se chamará Benoni. O que significa Benoni? Filho da minha dor. Imagina essa criança crescendo, indo na escola, e todo mundo olhando para ele, falando assim: ô filho da dor, você trouxe sofrimento. Essa criança seria marcada para o resto da sua vida. Sabe que muitas pessoas são marcadas porque aceitam o nome que lhe colocam, o rótulo que lhe colocam. Vocês sabem que muitas pessoas, elas passam a ser o rótulo que lhe é colocado. Ela aceita aquilo. Mas havia naquela família um profeta. Diga, havia um profeta. Jacó era um profeta. E ele, ao saber que a sua esposa deu o nome àquela criança de Benoni, ele não aceita. Diga, um profeta não aceita a maldição. Um profeta é inconformado. Nenhum profeta aceita maldição. Por isso eu estou chamando essa igreja para se levantar como profetas do Senhor. Porque os profetas não aceitam maldições. E Jacó, ele pega aquela criança e a parteira diz: olha, a tua esposa colocou o nome dele de Benoni. Essa criança se chama Benoni, filho da minha dor. E ele pega aquela criança e diz: jamais. O seu nome será Benjamim. O seu nome será Benjamim. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai chamou o seu nome Benjamim, filho da minha mão direita. Você crê nessa palavra? Deus, quando usou o seu Filho Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, Ele mudou o nosso nome. Ele nos deu outro nome. Ele não nos chama mais de pecadores, de caídos. Ele não nos chama mais de perdidos. Ele nos chama de vencedores. Você crê nessa palavra? Diga, eu sou profeta. Eu não aceito a maldição. Eu não aceito a palavra contrária. Todo rótulo cai por terra. Tudo aquilo que o inimigo lançou contra a tua casa, contra a tua família, se você se levanta como profeta, você diz: eu não aceito. A minha casa será chamada casa de oração, casa de bênção. A minha casa é um lugar onde todos louvam a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O meu esposo é abençoado, a esposa é abençoada, meus filhos são abençoados. Você crê nessa palavra? Jacó, ele era um profeta. Ele não abria mão de ser um abençoador. Mesmo morrendo, nós temos que ser profetas. Mesmo no pior dia da nossa vida, nós temos que ser profetas. Ah, hoje eu estou num dia ruim. Sabe como muda o dia ruim? Profetizando. Sabe como muda uma situação de angústia, de tristeza, de aperto? Profetizando. Diga, eu sou profeta. Eu não aceito maldição. Eu não aceito palavras contrárias. Eu não aceito que a minha família não seja abençoada. Todo profeta, ele se revolta. Tem que olhar a palavra e se revoltar. Tem que olhar para a situação e se revoltar. O mal vem sobre todos. O mal vem contra a casa de todos.
No mundo tereis aflições. Mas Jesus disse: eu venci o mundo. Olhe para mim, eu venci o mundo. É isso que Jesus fala. No mundo tereis aflições. Mas ele não diz assim: se acomoda porque no mundo tem aflições. O mundo é assim mesmo. Não. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Você crê nessa palavra? O sal, ele cura. O sal, ele conserva. O sal muda. E a luz muda todas as trevas. É isso que Deus olha para nós e vê em nós. Hoje eu quero te dizer que não será mais como antes. Você crê nessa palavra? Diga: minha casa não será mais como antes. Haverá prosperidade, haverá sementes, haverá alegria, haverá bênção. Diga: porque eu sou profeta. Amém. No pior dia de Jacó, ele estava à beira da morte. Gênesis 49. Jacó abençoa seus filhos e morre. Ele estava à beira da morte. Jacó sabia que os seus dias já estavam contados. Todo o propósito de Deus para a sua vida já havia terminado. Ele reúne os seus filhos e o que ele faz? Aí ele começa a se lamentar, ele começa a chorar? Não. Ele começa a abençoar. Ele começa a ministrar sobre os seus filhos, sobre os dias futuros. Sabe por que nós estamos numa guerra? Porque os nossos pais não souberam nos abençoar. Porque os nossos pais, muitas vezes, não tiveram entendimento que eram profetas. Erraram, pecaram, mas diga: não será mais como antes. Porque a minha boca vai profetizar. Não importa o dia, ainda que seja o último dia da minha vida, eu vou profetizar. Se você entender isso, muda a tua história. Se você entender isso, muda toda a situação da sua casa, da sua família. Se a igreja entender isso, muda a história desta igreja. Se a igreja entender isso, tudo muda, tudo transforma. Você crê nessa palavra? Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos, anunciar-vos-eis o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. E ele vai ministrando sobre cada um deles. Sobre cada um deles. Esse menino, que o seu nome era filho da minha dor, e no seu nascimento ele muda o seu nome, e na sua morte ele lança bênção sobre esse menino para o futuro. Versículo 27 diz assim: Benjamim é um lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa e à tarde, e repartirá o despojo. Benjamim é o lobo. Benjamim é aquele que busca, é aquele que não abre mão, aquele que não aceita a situação de derrota, aquele que guerreia contra os seus inimigos e despedaça e traz os seus despojos. Você crê nessa palavra? Eu profetizo sobre a sua casa. Mas antes de profetizar sobre a sua casa, eu profetizo que você se levanta como profeta e profetiza nesta noite, com a boca abençoadora. Porque a sua casa, a sua família só vai mudar se você não se conformar com a situação.
Se você aceitar a situação nunca muda. Mas se você ouvir a palavra de Deus, e ao invés de amaldiçoar, começar a abençoar, a tua casa vai mudar. Os seus filhos serão abençoados. Os seus negócios serão abençoados. Você crê nesta palavra? Diga, não será como antes. Haverá mudança. A partir de hoje, Deus muda essa situação. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Diga, eu creio nessa palavra. A minha casa, a partir de hoje, ela muda. Haverá paz, haverá alegria, haverá saúde, haverá unidade, haverá prosperidade. Você crê nessa palavra?